Olá, caríssimos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo sequenciado, em que fazemos item a item uma imersão sobre cada um dos aspectos desta riqueza que traz a mensagem do Cristo para as nossas vidas. Hoje nós finalizaremos o capítulo 24, Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, no item Carregar sua cruz, e quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Com a permissão de vocês, gostaria de ler os itens 17 e 18. O 17 está em Lucas, capítulo 6, versículos 22 e 23, e diz assim: Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente e repelirem como mal o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, porque grande recompensa vos estará reservada no céu, visto que era assim que seus pais tratavam os profetas. Meus amigos, olhem que interessante esta percepção colocada aqui pelo Cristo. Bem-aventurados sereis. Todas as vezes que o Cristo nos diz que felizes serão aqueles que já despertaram em si o desejo de servir a Deus, de trabalhar para que tenham mérito, para que tenham acesso de maneira com uma consciência tranquila à vida espiritual, através de seus próprios esforços. Dessa forma, a gente vai aprendendo que há a necessidade de amadurecer a nossa percepção da vida espiritual. Sempre dizemos aqui que somos espíritos imortais, mas que há um convite incessante para que façamos a nossa parte, para que despertemos em nós o desejo de fazer o bem, porque nos é possível fazer o bem. Ou seja, estamos falando aqui, meus irmãos, que não haverá uma viagem para a vida imortal plena e futura se não for através do nosso esforço. Lembremos que todas as vezes que o Cristo foi chamado a fazer uma ação miraculosa, vou usar esse termo entre aspas, como, por exemplo, despertar Lázaro, que já estava no túmulo há 3 dias, houve certas partes que o Cristo pediu que os homens fizessem algo. Por exemplo, neste dia de Lázaro, ele disse: tirem a pedra da porta, desenfaixem-no, quando o Lázaro foi chamado à vida. Porque há certas partes, há certas coisas que nos é possível realizar através do esforço, através de nosso potencial desenvolvido até agora. E há outras partes que são inerentes à ação divina, que ainda não temos poder de gerência sobre elas, Então, e o que me chama a atenção também é o final deste item, diz assim: visto que era assim que seus pais tratavam os profetas. Como? Odiando e separando aqueles que fizeram a escolha pela vida imortal, pela relação mais direta com o divino. Ou seja, muitas das vezes em que nós, quando mais despertos, fazemos a opção para servir a Deus, eu vou colocar assim, ou quando fazemos a opção de estar mais próximos da vida espiritual e não conforme a vida material, nós somos taxados de exóticos, de estranhos, de esquisitos. Mas os profetas não abriram mão de seus valores morais e do seu projeto de levar a mensagem de Deus ou do Cristo, pagando um preço que, diante do mundo, foi grande, às vezes até cedendo a própria vida por amor às coisas de Deus, mas que os engrandeceram moral e espiritualmente.
Na sequência, no item 18, temos Mateus 10, versículo 38, João 12, 25 e 26, e ainda Marcos 8, 34 a 36 e Lucas, capítulos 9, 23 a 25, quando diz assim: Chamando o povo e os discípulos para perto de si, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Carregue a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que se perder, por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? É a pergunta que o Cristo nos faz. Aqui, mais uma vez, meus irmãos, vemos que o Cristo constantemente fazia esse convite ou nos conclamava a despertar em nós a responsabilidade para com a nossa caminhada para a vida futura. Esse perder-se a si mesmo ou renunciar a si mesmo significa que, diante de todos os convites que temos para priorizar a nossa vida material, não devemos jamais nos esquecer de que a nossa vida espiritual também sofre, ou recebe, ou percebe e assinala todas as nossas atitudes da vida material corporal. Tudo o que fizemos, tudo o que fazemos e tudo o que faremos tem a sua ação direta para com a vida espiritual. De modo que esse seguir ao Cristo significa fazer opções para servir a Deus, convivendo com os homens. Nas nossas relações diárias, os nossos menores pensamentos, as nossas impressões ficam realmente estigmatizadas no nosso perispírito, ficam marcadas nas nossas almas. Por que isto? Porque muitas das vezes, meus irmãos, sequer percebemos que ainda estamos atendendo ao apelo do mundo material, deixando de lado esta nossa preocupação ou nosso cuidado com a vida futura que está na nossa mão. E desta forma, nós lembramos daquelas muitas mensagens em que o Cristo terminava dizendo assim: então, depois de uma ação nossa, haverá prantos e ranger de dentes. No destaque a esta consequência das escolhas que fizemos. Então, sempre que o Cristo diz: já recebestes a vossa recompensa, é que muitas das vezes a pessoa que somente tem olhos para a vida material deverá se contentar com as recompensas da vida material. Tantas ações nossas, meus irmãos, que se apequenam diante da vida imortal, porque nós esquecemos de que há um Deus que nos dá oportunidades e possibilidades, mas que também nos dá o livre-arbítrio, com o qual vem sempre a responsabilidade de tudo que fizemos. Ou seja, temos a liberdade de ação, de plantar, se quisermos plantar, e obrigatoriamente colher a nossa própria semeadura, mesmo que ela seja de mãos vazias. Meus irmãos, aquele que quiser seguir-me, carregue a sua cruz, significa que não deixaremos de ter os nossos problemas para que, despertados já neste mundo de expiações e provas, possamos vislumbrar o mundo de regeneração para o qual se encaminha a Terra, em que o bem deverá ser uma prioridade maior, o bem geral, o bem de todos, o bem da humanidade, do que propriamente a preocupação com amealhar bens materiais que perecem, que se deterioram e que muitas das vezes nos faz perder a nossa vida espiritual, arrastando atrás de nós anos, séculos de sofrimento por conta da nossa cegueira. Que não sejamos nós a dizer que gastamos todas as nossas energias e recursos por conta de uma ilusão
que não nos sacia a alma. Então, meus amigos, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á, diz referência a essa percepção de que a vida é tão somente a vida material. E olha só, nos nossos dias atuais temos visto tantas brigas, tantas lutas, tantas discórdias, tantas mágoas, tantos sofrimentos, que sem fazer julgamento, nós sabemos e percebemos de um vazio espiritual, de um vazio na alma. E este vazio só se plenificará, ele só será cheio de graça e de satisfação quando nós estivermos em Deus, cujo caminho para que cheguemos é o Cristo. Através das suas escolhas, através do seu convite, através do amar a Deus, amando ao próximo como nós nos amamos. Então é o caminho que se começa olhando-nos, não somente para atender às nossas necessidades materiais, de bens corporais, de reconhecimento passageiro e enganoso, ilusório, mas, sobretudo, de plantar em nós um desejo sincero de que, mesmo diante das dificuldades da vida, dos desafios que se seguem, possamos dizer que já temos em nós a semente do Evangelho, que nos religará a Deus, por isso o termo religião, de forma que nós nos preencheremos somente deste desejo de nos aproximar de Deus pelo esforço que já fazemos de carregar as nossas lutas, de vencê-las através do amor, do perdão, da consciência de que somos espíritos imortais, de que tudo passa e que Deus está no comando de tudo. Que esta mensagem possa reverberar nos nossos corações, nas nossas mentes e nos fortalecer para todas as venturas que virão diante dos nossos olhos em breve tempo. Fiquemos em paz, meus irmãos. Muito obrigado por nos acompanhar em mais este episódio do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo.